Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do conteúdo do livro O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que eu escrevi juntamente com meus dois prezados amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes. Então, esse livro, ele trata de vários assuntos, inclusive na parte que me coube, eu detalho as estruturas que fazem parte dos diferentes blocos do cérebro, tratando não só da sua organização física, mas também da sua função. Mas hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria tratar de alguns destaques, ou seja, de alguns aspectos interessantes que surgiram durante a redação do livro e hoje eu quero apresentar para vocês, viu? Então nós vamos falar de alguns destaques. Mas antes de tudo, eu quero mostrar para vocês algumas informações básicas para que depois cada um possa entender, com base nessas informações preliminares, os destaques que eu vou relatar em cada um dos blocos. Então, André Luiz, no seu livro No Mundo Maior, e o seu mentor é Calderaro, ele trata de várias informações importantes. E o nosso livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, baseou-se nessas informações de Calderaro. Então, Calderaro diz o seguinte, que a nossa casa mental tem 3 andares. Cada um dos andares interage com um bloco do cérebro. O primeiro andar, diz ele, interage com um bloco do cérebro que ele chama de cérebro inicial. Ele chama esse primeiro andar da nossa casa mental de porão da nossa individualidade. Tem a ver com o arquivo do nosso passado, de todas as encarnações anteriores, e trabalha com funções instintivas, automatizadas, como é o caso das funções relacionadas à sobrevivência, à autopreservação e à reprodução da espécie. O segundo andar da casa mental, continua Calderaro, diz respeito ao presente, ao aqui e ao agora. Então, tudo que nós estamos fazendo, as nossas atividades, o que estamos escolhendo e realizando, fazem parte desse segundo andar da casa mental. E ele trabalha com uma parte do cérebro que Calderaro chama de córtex motor. Nós vamos entender depois que não só o córtex motor, mas outras áreas sensoriais do córtex cerebral também participam desse processo, né? E aí residem, diz Calderaro, esforço e vontade. E ele ainda continua concluindo que o terceiro andar da casa mental diz respeito ao nosso futuro, às metas, aos ideais que nós queremos atingir. E esse terceiro andar vale-se do lobo frontal, do cérebro, dos 2 hemisférios cerebrais, particularmente da área mais anterior, que é chamada de área pré-frontal. Bem, então, na sequência, eu fiz uma análise de qual seria a intenção de Calderaro ao caracterizar o primeiro bloco, que ele chama de cérebro inicial, o segundo bloco, que ele chama de zona intermediária, e o terceiro bloco, que é relativo ao lobo frontal. Então, no primeiro bloco, o cérebro inicial de Calderaro, eu julguei que são pertencentes às seguintes estruturas: a glândula pineal, a região talâmica, que é uma região bem central em cada um dos hemisférios cerebrais, o tronco encefálico, que é uma parte que se continua da medula espinal e é sobremontada pelo cerebelo. O próprio cerebelo, ainda o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções. E ainda na minha leitura, faz parte do cérebro inicial o conjunto dos chamados núcleos da base. São 4 volumosas massas de substância cinzenta, profundamente localizadas em cada um dos hemisférios cerebrais. A região intermediária, na visão de Calderaro e segundo a minha leitura, ela contempla o córtex motor, mas também todas as outras áreas que são sensoriais ou associativas, componentes do chamado córtex cerebral.
O que é o córtex cerebral para as pessoas que não são da área? É aquela fina camada de substância cinzenta que reveste externamente os dois hemisférios cerebrais. Então, na minha leitura, são todas as áreas do neocórtex cerebral, menos a área pré-frontal, que está comprometida com o terceiro andar, não é? Essa área é chamada de área pré-frontal. E eu chamo atenção porque o lobo frontal, ele tem, além dessa área pré-frontal, que é a mais anterior, relacionada a fenômenos cognitivos, também chamado de intelectivos, ele tem também uma área motora e tem também uma outra área que é vista na face lateral dos hemisférios cerebrais, que é a chamada área de Broca, que é relacionada à organização mental da palavra expressa, seja ela expressa oralmente ou seja ela expressa através da escrita. Bem, então, nesse primeiro bloco, nós vimos, recapitulando, a apresentação que eu fiz do livro O Cérebro Triúno a Serviço do Espírito, que é de nossa autoria, baseada na visão de Calderaro, de que a nossa casa mental tem 3 andares, cada um deles relacionando-se com um dos blocos do cérebro. E também falei na minha leitura quais são as estruturas que eu considero que estejam em cada um dos 3 blocos, no cérebro inicial, na zona intermediária e no lobo frontal. Esse conteúdo foi importante porque ele vai servir de base para o entendimento dos destaques que eu farei a seguir, não é? Então vamos ao primeiro destaque. O primeiro destaque, ele diz respeito a uma recomendação de Calderaro, de que existe uma premente necessidade de livre trânsito nos 3 andares da casa mental. André Luiz, em contato com Calderaro e no decorrer desses episódios, ele faz a seguinte pergunta a Calderaro: como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral? E Calderaro responde: as escolhas do presente devem ter por base as experiências do passado e também devem se basear nos ideais e nas metas a serem conquistadas no futuro. Portanto, ele está dizendo que a nossa vivência do presente, ela não deve se fixar só neste momento, mas ela deve ter um link com o passado e também um link com os ideais e as metas que nós queremos atingir no futuro, né? Então, Calderaro, ele cita exemplo o caso de Pedro e Camilo. Nos capítulos 3, 4 do livro No Mundo Maior, nós vamos ler o caso de Pedro e Camilo. Pedro assassinou Camilo por questões financeiras, para ficar com o dinheiro dele. Ora, Camilo, quando se viu despertado no plano espiritual, desligado do corpo físico, ele entrou em estado de revolta e estabeleceu uma experiência de vingança para Pedro. Pedro, pelo contrário, continuou encarnado, mas foi sendo tomado de um complexo de culpa intenso, de remorso. E ele foi ficando tão perturbado, que ele acabou se dedicando ao trabalho dia e noite. Então, esse caso de Pedro, dedicado intensivamente ao trabalho, segundo depois comentário que fez o meu amigo Dr. Sérgio Lopes, lá na parte dele, no livro O Cérebro Triúno a Serviço do Espírito, excesso de trabalho nessas condições, como fuga de estados mentais, ele representa um sintoma psiquiátrico, né? Então, o Calderaro chama atenção para esse fato, que às vezes a imersão no trabalho representa um sintoma de desequilíbrio. Então, no caso, Pedro ficou estacionado no 2º andar, porque no presente ele trabalhava dia e noite para, com ocupação no trabalho, ele se anestesiar em relação ao complexo de culpa e de remorso que ele foi desenvolvendo cada vez mais, né? Bem, então, nessa retenção no 2º andar, eu estou citando o caso do trabalho, porque muitos de nós, às vezes, temos necessidade de nos dedicar intensivamente a um trabalho, por necessidade financeira, por necessidade de prover alimento para a família, enfim, por uma série de razões. Mas nós precisamos diagnosticar quando o excesso de trabalho, ou seja, essa retenção no 2º andar, representa um sintoma de desequilíbrio do nosso psiquismo. Bem,
Também retenção no primeiro andar da casa mental, que é o porão da nossa individualidade, conforme refere Calderaro. Eu cito o caso de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O caso de Nabucodonosor está no relato bíblico de Daniel, capítulo 4, a partir do item 33. Então, esse indivíduo, ele entrou num processo obsessivo muito grave de subjugação, ele foi viver no meio da mata, ele se despiu, ficava de quatro como as feras, cresceram-lhe os pelos e as unhas, e ele emitia sons guturais, ou seja, ele voltou aos estágios da animalidade anterior, como refere Calderaro. Agora, nós precisamos fazer a ressalva de que nem todo caso de voltar à animalidade ou de coisa animal é coisa ruim, não é? Não, nesse caso, então, voltamos aos estágios anteriores da chamada animalidade, porque nós começamos a assumir atitudes, comportamentos que são próprios dos animais. E nós já superamos essa fase, estamos na fase hominal. Então, neste caso, é que a retenção, a volta à animalidade anterior, representa uma retenção no primeiro andar da nossa casa mental. Então, ficar retido no primeiro andar da casa mental, isso é frequente nos estados obsessivos graves, nos estados depressivos. A pessoa, quando está muito magoada, ela está muito desalentada, ela fica retida nesse primeiro andar da casa mental, né? E como retenção no terceiro andar da casa mental, eu cito a exemplo a permanência dia e noite na nossa vida nos chamados estados contemplativos. É claro que nós precisamos dos momentos de oração, de meditação, de recolhimento, eles são absolutamente normais. Agora, quando a gente fica a vida toda, 24 horas por dia, e dias e semanas e meses e anos consecutivos em estado contemplativo, nós perdemos a oportunidade de vivência com o próximo. Como está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, nós temos a seguinte recomendação: o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la, não é? Lembrando Kardec que disse, fora da caridade não há salvação, se nós nos dispusermos a ficar a nossa vida toda em estado contemplativo, nós perderemos a oportunidade de exercício da caridade que nós só faremos em contato com os nossos semelhantes. Bem, então, nesse destaque que nós acabamos de ver, nós acabamos percebendo a importância de livre trânsito nos três andares. Lembrando que a maior parte do tempo nós vamos passar mesmo no segundo andar, no presente, mas sempre estabelecendo esse link com as nossas experiências do passado e com o que nós desejamos para o nosso futuro, né? E também a nossa vigilância para que não estacionemos em nenhum dos três andares. Bem, no próximo destaque, nós vamos entender a necessidade da autoiluminação. Vamos então ao nosso segundo destaque, a busca da autoiluminação. Por que a gente acha importante esse item? Porque às vezes, mesmo no meio espírita, nós nos dedicamos a trabalhos meritórios, mas sem ideais nobres acoplados a essa nossa atividade. Às vezes por vaidade, às vezes por fazer parte de um grupo, às vezes até por soberba, às vezes por criarmos aquela imagem, olha como aquela pessoa é caridosa, como é bondosa. Então, às vezes, mesmo inconscientemente, nós acabamos tendo outro objetivo que não a prática do bem, a prática meritória. Bem, nesse sentido, eu gosto de citar o livro Voltei, do irmão Jacó, né? Irmão Jacó é o pseudônimo de um espírita que foi muito atuante, de um espírita muito atuante nas primeiras décadas do século XIX aqui no Brasil. Ele era um imigrante tcheco, mas ele se tornou muito respeitado lá na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, é Frederico Figner. Ele nasceu em 1866 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1947. Nesse livro, Voltei,
ele narra todo o desencarne dele, o encontro no plano espiritual com alguns amigos, inclusive com a filha Raquel, que havia desencarnado antes dele. E depois ele acaba se surpreendendo de não ter uma iluminação como ele achava que teria, já que ele foi um espírita praticante, um espírita muito atuante, não é? Então, ele escreve esse livro e manda um recado para os espíritas. Ele diz assim: eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as minhas próprias necessidades. Doutrinar a muita gente. Contudo, agora, desencarnado, eu reconhecia a opacidade da minha alma. E ele acaba, nesse recado aos espíritas, dizendo diretamente: ó, meus amigos do espiritismo, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres da solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a proteção de algum amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo é também a necessidade de nos espiritualizarmos. É muito bonita essa fala de Frederico Figner, não é? Primeiro, ao reconhecer a própria opacidade do seu perispírito, e segundo, em ter a humildade de reconhecer que, para merecer atuar em trabalhos mais meritórios, ele teria que promover a sua autoiluminação, não é? Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, ele faz também uma recomendação a todos nós nesse sentido. Ele diz assim: nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora porcentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si mesmo. É muito difícil encontrar a oportunidade da autoiluminação entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Então, neste sentido, a gente pode lembrar também a recomendação de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, nos versículos 14 e 16. Lá nós lemos: vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é? Porque às vezes nós ficamos pensando que fazer a caridade, atender à fome das pessoas, atender o frio, atender às necessidades do nosso próximo, basta desde que a gente se ache no direito de fazer da nossa vida o que quisermos. Não. É necessário que a gente se autoilumine, porque às vezes nós precisamos de uma vibração mais suave, de uma luz mais intensa, para que nós possamos atender os casos que merecem ser atendidos. E nem sempre nós temos condição de fazer isso, né? Então, eu quero exemplificar o que eu estou dizendo com o caso de Cipriana. Nós vamos encontrar nesse livro, No Mundo Maior, de André Luiz, e o mentor é Calderaro, especialmente nos capítulos 4 e 5, nós vamos encontrar a seguinte situação. Calderaro e André Luiz, eles acabam se encontrando diante de uma situação muito difícil, um caso obsessivo grave, de Pedro e Camilo, que eu já citei em outros destaques. Então, o que aconteceu? Pedro assassinou Camilo, Camilo está revoltado, quer se vingar de Pedro, Pedro entra em estado de processo de culpa, de remorso, e os dois ficam durante 20 anos interligados e envoltos por fluidos deletérios, num processo obsessivo que está deixando as duas mentes absolutamente desequilibradas. Bem, quando Calderaro e André Luiz estão frente a esse caso, André Luiz então pergunta a Calderaro:
não podemos consolá-los com palavras afetivas. Então, Calderaro, ele diz, não, André, esse caso precisa de vibrações de amor que nós ainda não temos. Então, eles recorrem ao recurso de Cipriana, que é um espírito luminoso que já está no plano da angelitude. Certamente ela já deve ter vibrações em ondas muito curtas, então ela vem atender a situação, ela se materializa no plano de André Luiz e Calderaro, e André Luiz diz que é tão fulgurante a figura de Cipriana, ao chegar ao plano deles, que ele teve vontade de se ajoelhar frente àquela figura, né? Então eu recomendo que leiam novamente esse trecho, né, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulos, a partir do capítulo 4, 5, em que essa situação está relatada em minúcias. Então, foi necessária a característica de Cipriana, que vibra em ondas muito curtas, né, que foram necessárias para quebrar aquela casca vibratória já cristalizada de fluidos deletérios que envolviam Pedro e Camilo. Porque André Luiz e Calderaro, apesar da boa vontade que tinham, não conseguiram resolver o caso e ajudar essas duas criaturas, né? Então eu fico pensando, imagina se Calderaro, que é um mentor já, que estava orientando André Luiz, que já é um espírito luminoso, né? Se eles não tiveram condições de resolver esse caso e tiveram que chamar Cipriana, então nós ficamos convencidos que, de fato, às vezes, para ajudar uma determinada criatura necessitada, não vale só o nosso esforço e a nossa boa vontade, nós precisamos ter condições vibratórias correspondentes ao grau de necessidade daquele caso, né? Então, daí a necessidade mesmo da autoiluminação. Então, nesse segundo destaque, nós vimos a necessidade do nosso progresso espiritual, de nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores, né? Pois só adquirindo valores maiores, condições maiores, vibratórias, de mais luminosidade, é que nós poderemos nos candidatar a socorrer a trabalhos, às vezes, que exigem esforços mais meritórios, né? Haja vista o caso de Cipriana, que eu acabei de lembrar para vocês. Bem, em seguida, no próximo destaque, nós vamos ver em qual dos 3 blocos do cérebro, cérebro inicial, região intermediária ou lobo frontal, é que vai se estabelecer a ligação da mente, ou seja, a ligação do espírito com a matéria. Então, como terceiro destaque, nós vamos ver agora a ligação da mente com os blocos do cérebro. E nós podemos pensar assim, olha, coisa tão importante como mente, inteligência, consciência, deve se ligar no lobo frontal, não é? Que está ligado ao terceiro andar da nossa casa mental. Mas não, com surpresa nós vamos ver, nas informações que eu vou mostrar para vocês agora, que a mente está se ligando à parte mais profunda do nosso cérebro, que Calderaro chama de cérebro inicial. De fato, se a gente recorrer já às informações de René Descartes, filósofo expressivo da chamada Revolução Científica do século XVII, nós vamos perceber que já existia uma intuição de que a pineal, que é uma das estruturas do cérebro inicial, tinha a ver com a ligação da mente, né? Porque ele diz, a pineal é a sede da alma. Então a gente fica pensando, o que teria motivado René Descartes a chegar a essa conclusão de que a pineal é a sede da alma? Ele justifica nos seus escritos dizendo que a pineal é a única estrutura ímpar e mediana do nosso cérebro, colocada entre os 2 hemisférios cerebrais. Mas com interesse a gente vê no livro Missionários da Luz, de André Luiz, cuja primeira edição é de 1945, particularmente no capítulo 2, nós lemos: a glândula pineal é a glândula da vida mental, representa a poderosa usina ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Então, André Luiz está confirmando a fala de Descartes. Bem,
André Luiz, ainda em outro livro, Evolução em Dois Mundos, cuja primeira edição é de 1958, no capítulo 13, ele informa: o centro coronário, portanto, o centro mais resplandecente do nosso perispírito, o centro coronário possui no tálamo, aquela região bem central do cérebro inicial. Vou repetir a frase: o centro coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. No livro O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, eu acabo explicando, eu acabo apresentando uma sugestão, um modelo de como o espírito atuaria em todo o corpo, em todo o sistema nervoso e consequentemente, em todo o corpo, dizendo que a ligação do espírito se faz no centro coronário, que atua no tálamo, e o tálamo é que manda projeções neurais para todo o córtex cerebral, né? Então, esse entendimento de como funciona a ligação da mente com o cérebro inicial é muito interessante. Ainda André Luiz, em 2 outros livros, Obreiros da Vida Eterna, ao tratar do desencarne de algumas pessoas, e também no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, ao tratar de sono e desprendimento, ele refere a fossa romboide do tronco encefálico como sendo elemento de ligação com o espírito. O que é a fossa romboide? A fossa romboide é o assoalho do quarto ventrículo. Se vocês prestarem atenção na figura, temos o tronco encefálico, que se continua da medula espinal, e ele tem 3 partes: o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, e ele está sobremontado pelo cerebelo. Entre o cerebelo e o tronco encefálico tem uma cavidade, que é o quarto ventrículo, como os outros ventrículos também cheio de líquor, e a base desse quarto ventrículo é chamada de fossa romboide. Então, o tronco encefálico, ele é uma das estruturas do cérebro inicial, e a base dele para o quarto ventrículo, segundo André Luiz, estabelece ligação com o espírito. Tanto que nos estados de desprendimento, no sono e nos estados também de desprendimento do espírito, como no desencarne, eles ajudam a fazer desligamento dos liames espirituais com essa região do tronco encefálico, que é a fossa romboide. Não é? Isso é muito interessante. Ainda, eu pesquisei na literatura acadêmica se existia alguma coisa a respeito disso. Do que eu pesquisei, eu encontrei um livro que se chama O Mistério da Mente, capítulo 5. É de autoria de um dos grandes neurocientistas da década de 50, 60, 70, que é Wilder Penfield. Nesse livro, no capítulo 5, ele diz assim: o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente na região talâmica, também chamada de encéfalo, como ele lembra, porta de entrada e saída da mente. Como é que Penfield chegou a essa conclusão? Ele estudou durante muito tempo, ele pesquisou lesões encefálicas, crânioencefálicas de soldados da Segunda Guerra Mundial. Ele percebeu que muitos deles tinham lesão em extensas áreas do córtex cerebral, mas mantinham níveis consideráveis de consciência. Então ele disse, olha, se tem muito pouco córtex e o indivíduo continua com níveis bem apreciáveis de consciência, ela deve estar se ligando em outra região. Então ele formula essa hipótese de que o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral. Ele afirma e diz, provavelmente na região talâmica, no tálamo, também chamado de diencéfalo, e complementa, porta de entrada e de saída da mente. Ou seja, o que ele está dizendo, esse neurocientista, Wilder Penfield, está confirmando as informações que eu acabo de trazer para vocês, recolhidas na literatura espírita, particularmente nas obras de André Luiz. Bem, então nesse último destaque, nós vimos, né, com surpresa, que a ligação da mente, em outras palavras, do próprio espírito, se faz com a estrutura do primeiro bloco do cérebro, que interage com
o primeiro andar da casa mental, né? E que Calderaro chama de cérebro inicial. Esse conhecimento que nós acabamos de ver nesse destaque, ele é fundamental para o entendimento de como se apresenta o cérebro do chamado anencéfalo, que, conforme eu vou mostrar para vocês, não é anencéfalo, né? Eu digo isso porque, a rigor, ele não é anencéfalo. Esse termo é impróprio para designar esse feto ou essa criança. Por quê? O termo anencéfalo é impróprio porque o prefixo a ou an, ele é de negação. E o termo encéfalo está se referindo, a rigor, a toda a massa neural contida dentro da cavidade craniana e que nós vulgarmente chamamos de cérebro. Então, se eu digo anencéfalo, eu estou dizendo, a rigor, que não tem encéfalo, ou seja, que a cavidade craniana da criatura está completamente oca, o que não é o caso do feto anencéfalo. Por quê? Ele tem partes do encéfalo, ele tem uma malformação cerebral ou encefálica, ele tem uma anomalia na estrutura cerebral, faltam partes, principalmente do córtex cerebral, isso varia de feto para feto, mas em absoluto ele não é anencéfalo. Então ele é chamado de anencéfalo, impropriamente. Todo feto que tem desenvolvimento organizado do seu corpinho físico, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ainda quando dentro do útero materno, ele tem pelo menos o cérebro inicial. Ou seja, ele tem a parte mais profunda do cérebro que contempla, conforme nós já vimos em outros destaques, contempla o tronco encefálico, o cerebelo, o tálamo, a região talâmica toda, contempla o conjunto de estruturas que compõem o sistema límbico, relacionado à expressão de comportamentos acompanhados de emoções, e ainda os chamados núcleos da base, que são massas de substância cinzenta colocadas profundamente em cada um dos hemisférios cerebrais. Ou seja, esse feto, tendo essa estrutura toda, esse bloco todo, que é subcortical, abaixo do córtex cerebral, ele tem condições de desenvolver o seu corpinho com a forma humana, ele tem batimentos cardíacos e outras funções viscerais. Então, um feto que está se desenvolvendo nessas condições, necessariamente ele está ligado a um espírito, que é a matriz formadora do seu corpinho físico e de manutenção das chamadas funções viscerais, né? Na questão 356b do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Então, a resposta dos espíritos: o que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, eu estou me reportando à informação anterior. Todo fetinho que está se desenvolvendo dentro do útero materno, com o seu corpinho organizado, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ele está necessariamente ligado a um espírito. A doutora Marlene Nobre, na Folha Espírita de número 368, ela escreve um artigo a respeito da anencefalia e ela diz assim: os corpos para os quais poderíamos dizer que nenhum espírito estaria destinado seriam os dos fetos teratológicos, monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana nem órgãos em funcionamento. Então a gente ouve de vez em quando falar que foi surpreendido uma massa disforme, com vários tecidos, tecido de pele, tecido de fígado, cabelo, dente. Essas massas disformes que contêm várias estruturas, elas correspondem aos chamados fetos teratológicos ou monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana. Então, neste caso, doutora Marlene, seriam os únicos casos em que nós poderíamos afirmar que não existiria nenhum espírito destinado a essa massa, a esse corpinho. Porque, repito, sempre que houver um corpinho com forma humana, batimentos cardíacos e funções viscerais, aí estará ligado ao espírito com absoluta certeza. O que a doutora Marlene acaba de referir
tem a ver com o que está escrito no Livro dos Espíritos, no item 136b. Lá nós lemos a pergunta de Kardec. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Resposta dos Espíritos. Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, menos um homem. Então, essa questão 136b do Livro dos Espíritos está confirmando o que a doutora Marlene disse, não é? Que toda vez que tiver um corpinho organizado, batimentos cardíacos, funções viscerais, necessariamente tem um espírito acoplado a esse corpinho que serviu de matriz à formação do corpinho. Quando não existe um corpinho humano, mas uma massa disforme, com vários tecidos ali imbricados um no outro, nesses casos apenas é que nós poderíamos dizer que nenhum espírito estaria acoplado a essa estrutura, né? Então, eu lembro com muita saudade o fato de ter estado com a doutora Marlene Nobre no Supremo Tribunal Federal em setembro de 2008, em audiência pública em que se discutia a legalização ou não do aborto do anencéfalo, né? Então, nós estivemos lá, eu tive esse privilégio de conviver com a doutora Marlene também nesse episódio, inclusive, nós fotografamos a ocasião e está conosco a dona Cacilda, mãe de uma menininha chamada Marcela, que havia desencarnado há pouco tempo, lá do interior paulista, né? Então, nós estivemos defendendo a vida do anencéfalo, nós nos colocamos contra o aborto e contra a possibilidade de utilizar o corpinho dele para doação de órgãos, né? Foi com muita saudade e muito grata à doutora Marlene por essa oportunidade que eu estou recordando esse momento. A doutora Marlene sempre muito, trabalhando sempre muito a favor da vida, em consequência desse evento, ela organizou um livro chamado A Vida do Anencéfalo. E eu tive o privilégio também de escrever um capítulo mostrando o que nós mostramos lá para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E o que eu acabei de dizer para vocês nesse destaque, que o chamado anencéfalo não é anencéfalo, ele é um espírito que está numa encarnação com dificuldade, mas que precisa dela para ultrapassar alguns momentos difíceis da sua trajetória encarnatória, né? Então, nós somos totalmente favoráveis sempre, como a doutora Marlene recomendava, à vida, e então nós nos colocamos contra toda experiência ou toda escolha que vá no sentido contrário contra a vida. Eu gostaria muito que ele tivesse utilidade para todos vocês, no sentido do entendimento de alguns aspectos que eu resolvi trazer em relevância, né? Tal seja a da necessidade do livre trânsito nos 3 andares, que Calderaro recomenda, a necessidade da nossa autoiluminação, para que a gente possa conquistar condições de servir melhor ao nosso próximo quando necessitado. Também a ligação do espírito com o primeiro andar da nossa casa mental e com a parte mais profunda do nosso cérebro. E essa informação do último destaque como base para o entendimento do que acontece com o cérebro do chamado anencéfalo, né? Então, é nesse sentido que a gente vai continuar estudando, e eu recomendo a vocês que não dispensem a leitura do livro O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito, porque esses destaques que eu fiz aqui, eles estão tratados de maneira muito mais intensa, muito mais profunda no próprio livro, e, portanto, a sua leitura é absolutamente recomendável.